dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 20 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre uma entrevista bem legal com o Sundar Pichai, compartilhamento familiar no Google Play, Touch ID desbloqueando Macs e mudando o funcionamento no iOS, lançamento do iPhone SE no Brasil e carro autoguiado do Uber. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero só comentar rapidinho aqui que o Loop Matinal está aceitando patrocínios. Por isso, se você tem um produto ou um serviço bacana e quiser promover ele aqui para uma audiência legal, inteligente, bonita, bem informada e interessado por tecnologia, manda um e-mail para o endereço comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Agora, para vocês ouvintes do Loop Matinal, não se preocupem porque a ideia não é encher o podcast de anúncio, mesmo porque nem dá tempo de fazer isso, os episódios são curtinhos. O que a gente quer aqui é que o podcast possa continuar existindo, que o projeto se mantenha financeiramente sustentável e que dê para continuar com o microfone ligado e as portas abertas, como meu amigo Gustavo Faria, lá do Cocatec, costuma dizer. Ao mesmo tempo, a gente promete que só vai aceitar promover aqui produtos e serviços bacanas que a gente sabe que vocês vão gostar de usar, beleza? Então vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Uber, que confirmou que está testando lá nos Estados Unidos algumas viagens feitas com carros autoguiados. Esses testes estão rolando lá na cidade de Pittsburgh e contam com um motorista ali no banco da frente, coletando dados e garantindo que está tudo funcionando direito. Essa confirmação do Uber veio depois que algumas fotos surgiram ontem no começo do dia, mostrando um Ford Fusion com o logo do Uber na lateral e equipado com uma série de gadgets e câmeras na parte de cima. O Uber confirmou que eles vêm fazendo esses testes há uns dias e, na verdade, esse é um assunto que já vem rolando internamente lá há mais de um ano. Eles falaram que tem uma frota pequena de carros autônomos rolando lá em Pittsburgh e essa notícia dá ainda mais peso para um rumor que já vem rolando há um tempo, que diz que no longo prazo o Uber não vai mais querer depender de motoristas para poder operar. E já que eu tô falando sobre carros autônomos, pintou ontem lá no Departamento de Patentes dos Estados Unidos um documento que mostra que o Google patenteou um sistema para os carros autônomos da empresa que gruda o pedestre no capô caso ele seja atropelado. A patente prevê que o capô do carro vai ser revestido com uma camada adesiva por baixo de uma outra camada mais frágil que vai se despedaçar em caso de acidente. Aí a pessoa gruda no capô do carro ao invés de sair voando e acaba se machucando menos. Se você quiser ver a patente do Google, que inclui um desenho de um boneco grudado no capô do carro, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. E falando em patentes, ontem também apareceu um documento que mostra que a Apple registrou um sistema que faz o Apple Pencil funcionar lá no Magic Trackpad do Mac, mais ou menos no mesmo esquema do funcionamento das mesas da Wacom, que são usadas hoje por gente do mercado de design. A patente, que se você quiser ver tá aqui na descrição do episódio, mostra um sistema novo de identificação da orientação e da inclinação da caneta, o que já seria uma boa novidade em relação ao que já tem hoje no iPad Pro. Se isso vai chegar ao mercado um dia mesmo ou não, a gente vai ter que esperar para descobrir. Mas que se a Apple lançasse uma coisa assim, a Wacom não ia gostar nada, isso é. Agora eu vou dar uma má notícia para os designers desse meu Brasil. Ontem a Adobe reajustou os preços do Creative Cloud, que é o pacote de assinatura para usar os produtos dela, e esse reajuste foi bem significativo. O valor de alguns preços dobrou, como por exemplo no caso do pacote de fotografia, que foi de R$ 22 para R$ 42, e o pacote completo, que foi de R$ 210 para R$ 320. Esses preços reajustados já estão valendo para as novas contas feitas no Creative Cloud, e para quem já é assinante mensal ou anual, os preços vão aumentar a partir da próxima cobrança. Agora eu vou falar rapidamente de mais um anúncio que a Apple fez lá na Índia, dessa vez da abertura de um escritório na cidade de Hyderabad e que vai contratar 4.000 pessoas para evoluir e acelerar o desenvolvimento da plataforma de mapas da Apple. Hoje essa plataforma funciona no iOS e no OS X e há quem diga que logo logo ela também deve estrear na web. E falando na Apple, ontem ela finalmente começou a vender o iPhone SE aqui no Brasil, e esse começo das vendas aconteceu de um jeito meio curioso, sem campanha, sem anúncio nem nada, ele só apareceu lá à venda no site da Apple e pronto. Como eu já tinha dito por aqui, ele custa a partir de R$ 2.700 e tem 10% de desconto no pagamento à vista. E falando em preço, ontem saiu um estudo lá que o Deutsche Bank publica todo ano, comparando o custo de alguns produtos ao redor do mundo, e o Brasil virou notícia nos sites gringos de tecnologia, que descobriram que todo mundo aqui já sabia, que é que o iPhone daqui é o mais caro do mundo. Se você quiser ver a lista comparando os preços dos iPhones em 27 países, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar sobre o LinkedIn, também conhecido como o site mais carente do mundo, que enviou um e-mail ontem para milhões de usuários pedindo para eles trocarem a senha da conta o quanto antes. Eles disseram que em junho de 2012, os logins e senhas de mais de 167 milhões de usuários foram roubados, na época um pouco menos de 7 milhões de logins acabaram vazando, mas agora apareceu à venda na internet um pacote com 117 milhões dessas contas e esse pacote custa $2.200.
Por conta disso, agora eles estão enviando e-mails para milhões de usuários pedindo para eles trocarem a senha, o que no final das contas é quase animador, porque pelo menos não é mais um e-mail do LinkedIn falando que alguém que você nunca viu na vida quer te adicionar à rede de contatos. Agora o assunto é o Touch ID do iPhone. O Glenn Fleishman, que é um jornalista de tecnologia das antigas, escreveu uma coluna lá para o site da Macworld dizendo que a Apple atualizou silenciosamente o guia de funcionamento do Touch ID dia desses, adicionando uma regra que ela diz ter implementado lá no lançamento do iOS 9 no ano passado. De acordo com o documento, agora o iOS desativa o Touch ID e pede para o usuário digitar a senha lá no aparelho toda vez que o usuário fica mais de 8 horas sem desbloquear o dispositivo. Por conta disso, muita gente tem precisado digitar a senha todas as manhãs, o que é uma coisa meio penteira e mata um pouco o propósito do Touch ID. Agora, o mais curioso dessa história é que todos os registros desses bloqueios depois de 8 horas têm acontecido nas últimas semanas, apesar da insistência da Apple de que isso está valendo desde o ano passado. O Glenn Fleishman disse que acha que isso tem a ver com os processos do FBI lá do caso de San Bernardino de Nova York, mas a Apple insistiu que não, isso vem desde o ano passado e não quis explicar o que levou ela a mudar o funcionamento do recurso. Ainda sobre o Touch ID, ontem pintou lá no site MacRumors uma notícia que fala que os engenheiros da Apple vêm trabalhando num recurso para a próxima versão do OS X, que vai permitir que o usuário desbloqueie o Mac dele usando o Touch ID do iPhone. Esse é um recurso que já existe, de certa forma, com alguns aplicativos tipo o Nokia e o Mac ID, mas a chegada dele de forma nativa no sistema pode abrir as portas para outros recursos, tipo levar o Apple Pay para o OS X, o que é um rumor que também já vem circulando há algum tempo. De acordo com o MacRumors, uma fonte disse para eles que o recurso vai usar o Bluetooth de baixo consumo de energia, chamado Bluetooth LE, e por isso, provavelmente, a novidade só vai ser compatível com Macs relativamente recentes. O Bluetooth LE começou a ser adotado nos Macs a partir de mais ou menos 2011 e 2012, e por isso é provável que esse recurso só funcione para máquinas compradas a partir desse período. Agora o assunto é o Google, que começou a avisar para alguns desenvolvedores que vai pintar lá no Android um recurso chamado Family Library, que vai permitir que até 6 dispositivos consigam compartilhar os aplicativos comprados e baixados sem que aconteça uma cobrança extra. O Google está pedindo para os desenvolvedores habilitarem a biblioteca familiar para os apps já existentes e disse que vai ligar esse recurso por padrão para os aplicativos enviados a partir do dia 2 de julho desse ano. Ainda sobre o Google e a Play Store, ontem a empresa anunciou que finalmente vai permitir que os aplicativos de Android sejam baixados lá no Chrome OS. O Google já vinha prometendo esse recurso desde a Google I.O. de 2014, alguns apps tipo Evernote e o Vine já tinham aparecido lá com essa compatibilidade, mas o Google nunca mais tinha falado oficialmente a respeito disso. Mas eis que ontem eles falaram que a partir de junho, os Chromebooks Flip da Asus, o R11 da Acer e o Pixel 2 do próprio Google vão ter acesso à Play Store para poder baixar aplicativos, e a lista, que se você quiser ver está aqui na descrição do episódio, vai aumentar para 65 modelos até o final de 2016. E por último, eu vou dar uma dica de leitura bem interessante, que é uma entrevista que o Sundar Pichai, que é o CEO do Google, deu para 2 jornalistas do CNET. Na entrevista ele comenta os anúncios que pintaram lá na quarta-feira no Google I.O. e reconhece que muito do que foi anunciado lá já existia. O Google Home, por exemplo, é igual ao Echo da Amazon, o Halo é igual ao iMessage, o Messenger do Facebook, o Duo é igual ao FaceTime da Apple, o Daydream é igual ao Gear VR da Samsung e por aí vai. Ele diz que assim como o Google não foi a primeira empresa a ter entrado no mercado de buscas e e-mail e hoje eles basicamente dominam esses mercados, eles também não vão ser os primeiros a entrar em outras áreas. Ele diz que isso não significa que a empresa não possa lançar as coisas que ela anunciou na quarta-feira e que o mercado todo é assim, sempre tem alguém liderando o caminho, aí pode ser o Google, a Apple, a Microsoft, a Amazon ou qualquer outra, e enquanto isso o resto do mercado vai seguir, vai vir atrás e vai ajudar a coisa toda a evoluir de uma forma ou de outra. A entrevista segue falando sobre inteligência artificial, sobre a visão do Sundar Pichai para esse mercado, para que ela vai servir daqui para frente, como que ela pode ajudar a humanidade, e ele fala sobre os desafios que eles querem superar com o lançamento de todos os produtos que eles anunciaram nessa semana. Como eu disse, essa entrevista tá lá no site do CNET, ela é bem comprida, bem interessante, e eu recomendo que você separe um tempo do seu fim de semana para ler. O link para ela, claro, tá aqui na descrição do episódio. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!